Começou um novo Santos, a goleada de 6-0 sobre o Velo Clube muda tudo ou a gente vai ter em breve um choque de realidade quando pegarmos um time um pouco mais competitivo? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, não antes de você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Tô perto de bater 40 mil inscritos e conto com vocês. Inclusive soltei os shorts aqui com os gols, a narração do Murilo. Se você estiver interessado em ver como é que é um pouquinho ali dos melhores momentos da nossa transmissão, quem sabe você gosta e volta para a próxima. Estaremos aqui ao vivo no próximo jogo do Santos, seja ele, vai ser contra o Novo Horizontino, mas a gente não sabe exatamente ainda o dia e o horário. A Federação Paulista, se eu não me engano, até a hora que eu estou gravando, não divulgou. Bom, a goleada de 6-0 ela chama atenção por uma série de aspectos, né? Eu falei bastante no pós-jogo de ontem. E vou comentar mais tarde no Fala Rival, convido vocês, vou falar bastante de Santos nesse Fala Rival, que a gente fala muito de Santos, é uma das prerrogativas desse programa, falar bastante de Santos, ter o mesmo espaço que a gente dá para os outros times para o Santos. E o meu comentário hoje vai ser muito voltado a quanto que o resultado não foi enganoso, né? Porque 6-0 às vezes pode ser enganoso, mas o resultado foi construído, e a prova disso é o primeiro tempo, quando o Santos constrói o resultado jogando 11 contra 11. E esse resultado foi construído de um jeito como o Santos não tinha conseguido construir ainda, com muitas mudanças do ponto de vista tático, muitas ideias novas colocadas pelo Vojvoda, que me faz perguntar, o problema era o treinador? Eu assistindo a coletiva dele, ele foi perguntado algumas vezes sobre futuro. Ele deixou claro uma coisa que eu só vi um treinador fazendo no Santos em muito tempo, que foi o Sampaoli em 2019, que ele falou, cara, o planejamento para cada jogo vai de acordo com a estratégia para cada jogo. O que deixa o Vojvoda muito exposto, porque quando o time for mal, quando o plano de jogo dele não funcionar, não é porque ele foi com uma base, ele não vê o Santos com 11 titulares, ele vê cada time oferecendo uma possibilidade diferente dele armar o time dele de acordo com aquele adversário. Tem vezes que vai dar certo, tem vezes que vai dar errado. Contra o Velo deu muito certo, mas deu muito certo a partir de ideias novas do Vojvoda, que ele não havia tentado ainda. Uma dessas ideias foi deixar o Gabriel não como 9, mas o Gabriel como uma espécie de segundo atacante, flutuando atrás do Tassiano. No momento defensivo baixava tanto o Moisés de um lado como o Barreal do outro, mas quando o Santos tinha a bola, formou uma saída de 3, um 3+2, com o Zé Ivaldo de zagueiro central, o Luan Pérez bem aberto do lado esquerdo e o Mike fazendo uma espécie de terceiro zagueiro aberto pelo lado direito, com o Barreal com uma espécie de ala direito e o Vini Lira na outra ala. O Moisés baixava um pouco para o corredor esquerdo e se juntava ali ao Gabriel Bontempo, que tinha muita infiltração também, para triangular ali na frente junto com o Gabriel e o Tassiano. Então foi um time com uma formação tática no momento de ter a bola do pé bastante ofensiva, bastante interessante. Lembrou um pouco o que o Santos fez no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, que também deu bastante certo. Naquele dia, tanto o Gabriel como o Tassiano também fizeram os gols da vitória contra o Novo Horizontino, nosso próximo adversário agora na casa deles, né, bem mais difícil. Mas trouxe algumas ideias do ponto de vista de, bom, tá claro que o Gabriel Bontempo tomou a posição nesse meio campo e eu acho que ninguém mais encosta nele. E o recado que o Vojvoda dá sobre isso é o fato do Gabriel Menino ter voltado e ter voltado no banco do Gabriel Bontempo. Não só isso, ontem ele fez 5 alterações e em momento nenhum mexeu no Gabriel Bontempo. O Arão saiu, o Moisés saiu, o Gabriel saiu, quem mais? O Barreal saiu, o Tassiano saiu, mais o querido Gabriel Bontempo, que era um dos nossos pedidos ano passado para o Vojvoda, e ele insistia no senhor que foi para o Atlético Mineiro lá, Vitor Hugo, e não colocava o menino para jogar. O menino tomou conta no meio campo. Eu acho que isso mostra que talvez seja um pouco de um novo Santos. E o novo Santos, gente, não é, agora vamos brigar por títulos lá em cima, vamos brigar na ponta do Campeonato Brasileiro. Não é sobre isso, mas é um novo Santos com relação ao que a gente vinha tendo. Acho que isso dá para dizer que a adição do Gabriel Bontempo nesse meio campo como titular absoluto configura um novo Santos. A volta do Ilharão configura um novo Santos.
A volta do Neymar configura um novo Santos. É claro que os encaixes vão precisar ser feitos. Os reforços, que foram muito e serão muito importantes, Rony e Moisés, configuram também o novo Santos. Mas o time ainda está longe de estar pronto. Mais uma vez vimos o Mike destoar muito. O Igor Vinícius vem de uma partida ruim, embora tenha quase feito um gol contra o Atlético lá no final, ali de perna esquerda no chute de fora. A partida dele foi errática. Ele também foi, para mim, um dos piores em campo contra o Atlético Paranaense. Então o Santos tem um problema na lateral direita. O Gabriel Menino, que poderia ter testado nessa posição, foi testado de primeiro volante, posição que também está chegando reforço. O Christian Oliva, que eu acho, que comentei dele aqui, acho que é um jogador que vai ajudar muito. A lateral esquerda, a gente viu novamente um Vinícius Lira abaixo, estabanado, é normal. Para mim o Vinícius Lira tem que ter minutagem ao longo do ano, quanto mais melhor, mas eu não daria a responsa de titular absoluto para ele. Ah, mas é o Escobar? Não, o Santos precisa contratar, eu traria um lateral esquerdo, iria em busca do mercado de trazer um lateral esquerdo titular para o Vini Lira ter essa minutagem sem a pressão da titularidade nesse primeiro ano. Quem sabe ano que vem ele tem que maturar, o Gabriel Bontempo tem 20 anos, é 2 anos mais velho, então... 2 anos no futebol, nessa idade, é muita coisa, traz muita experiência. O Santos teve calma com o Gabriel Bontempo e o Santos precisa ter calma também com o Vini Lira. O ideal era que o Souza tivesse aí, né? Mas a incompetência da diretoria que vende os jogadores por valores que poderia esperar para vender um pouco mais em troca de fazer absurdos de contratações, né? Por isso que teve o protesto que teve ontem. Mas é claro que com tudo em tudo, mesmo sem chegar um zagueiro, com tudo isso que eu falei, configura-se um novo Santos. Um Santos mais estável, com a presença do Arão na cabeça de área. Um Santos que oferece mais possibilidades para o Vojvoda. O Schmidt eu não acho que seja carta fora do baralho. Ele como segundo volante pode funcionar muito bem ao lado do Bontempo, com o Arão por trás em determinadas partidas. O Oliva vai ter minutos aí. E eu acho que é um jogador híbrido que pode jogar tanto no lugar do Arão, quando o Arão não puder, como também como 8 num jogo fora de casa, que você vai precisar de mais pegada, vai precisar mais parar jogadas, marcar mais forte, porque ele é uma formiguinha. Então, está se desenhando possibilidades. O Miguel é uma grande surpresa, uma grata surpresa, porque ele joga tanto na meia como da meia direita, né? Ali da meia ponta direita, como foi quando ele entrou ontem, né? Ele entrou por ali na posição do Barreal, e novamente jogou bem. Teve um jogo um pouco mais tímido, focou mais em ser coletivo e não individualizar, o que é natural. Ele entra ao lado do Neymar, que tem essa responsabilidade, e tem que chamar mesmo essa responsabilidade, mas é um time que vai aos poucos pegando o corpo. O próprio Tassiano, que era carta fora no baralho, renascendo. Vem de 2 jogos com 2 gols. Eu não gostei do jogo do Tassiano contra o Atlético Paranaense. Embora tenha feito um belo gol, ele errou tudo no jogo. O jogo de ontem ele participa como ele tem que participar, sem precisar voltar para baixar para construir. Ele tem que dar o último toque na bola, ele tem que incomodar zagueiro, segurar zagueiro, no máximo um pivô. Mas alguns pontos para mim são ainda uma incógnita. Por exemplo, eu gostei muito mais do Gabriel no primeiro tempo jogando atrás do centroavante. Ele não tem condição de jogar ali quando for jogar com o Neymar. A não ser que você abra a mão dos pontas. Você contratou Moisés e Rony para deixar os dois no banco e você vai ter um ataque com Neymar, Gabriel e Tassiano. Vai ser difícil marcar. O Tassiano teria que voltar para baixar numa ponta, vai ser bastante complicado. Mas é um desafio para o Gabriel. Ele vai ter que se encontrar como esse 9 que vai ser obrigado a jogar de costas várias vezes, atuando com o Neymar. Eles vão ter que se encaixar. O que me parece que nesse momento na carreira do Gabriel, e quando você olha assim, 2019, né, que foi o grande ano de sucesso dele, ele era o centroavante, de fato, do Flamengo. Ele jogava numa dupla de ataque com o Bruno Henrique, era uma espécie de 4-4-2. Só que já em 2021, no segundo título dele pelo Flamengo da Libertadores, ele joga muito atrás do Pedro. E desde então, os melhores jogos do Gabriel foram jogando ao lado de um centroavante. Até porque lá atrás, se você lembrar, no Santos ele jogava com o Ricardo, né, com o Ricardo Oliveira. Ele gosta de fazer isso. Ontem ele mostrou que ele gosta de sair na área, gosta de ter essa referência lá na frente, ele gosta de dar aquela fatiada. A fatiada que ele deu ontem pro Moisés fazer o gol, eu já vi ele dando infinitas vezes no Flamengo, para gols do Bruno Henrique.
Ele pode ser usado nessa posição. Só que, se ele estiver sendo usado com o Neymar, você vai precisar que os pontas entrem dentro da área para ocupar espaço, para segurar zagueiro lá dentro, porque senão você não vai ter o preenchimento de área. Por isso que às vezes um centroavante é interessante, um cara mais de área como é o Tassiano. Mas tudo isso são possibilidades que podem ser testadas em diferentes condições, em diferentes tipos de jogos, e o Santos do meio campo para o ataque conseguiu formar um elenco competitivo para oferecer ao Vojvoda, claro, todo mundo, a gente torcendo que todo mundo fique saudável, né? Que a minutagem de todo mundo também seja controlada, mas para oferecer para o Vojvoda diferentes estilos. Ele pode jogar com uma dupla de ataque, ele pode jogar com 3 atacantes, ele pode jogar com um atacante só e 5 meio-campistas, ele pode fazer muita coisa com o elenco que o Santos hoje oferece para ele. O grande problema do Santos, e a minha grande preocupação, não só para essa reta final de Campeonato Paulista, mas para o decorrer da temporada, é a defesa. O Santos não tem laterais confiáveis do lado direito, não tem laterais confiáveis nesse momento do lado esquerdo, embora o Vinícius Lira seja muito promissor, e o Santos não tem zagueiros confiáveis. O sistema defensivo do Santos é um verdadeiro problema. É um verdadeiro problema. Por isso que eu gostaria de que ontem o Gabriel Menino, que já foi convocado como lateral direito, pudesse flutuar pela lateral direita para a gente entender se é um jogador que, quando tiver todo mundo nas suas respectivas posições, vamos jogar uma final. É o titular dos titulares. Ter ele ali poderia quebrar um galho. Até porque ele jogou de primeiro volante ontem, ele poderia jogar como um lateral direito mais preso, com o Lira dando profundidade do outro lado. Dá para fazer o que fez o Mike ontem, eu acho que ele faria até melhor do que o Mike. Né? Porque ele é mais jogador que o Mike e conhece um pouco da posição. Ele mesmo na entrevista de apresentação disse que estava disponível para jogar nessa posição se o Vojvoda precisasse dele. Na zaga a gente segue com os mesmos problemas. O Zé Ivaldo é um jogador que eu acho interessante. Não é um zagueiro de quinta categoria, mas é um jogador destrambelhado, um jogador inseguro. Ou melhor, não é nem inseguro, eu acho um jogador irregular. Às vezes eu acho que ele é seguro até demais e aí acaba fazendo bobagens pelo excesso. Acaba sendo displicente. 3 pênaltis em um mês é muita coisa, não dá. Não dá, ainda mais com esse nível de enfrentamento. Não dá. Não dá para confiar no Zé Ivaldo, embora eu acho que ele seja um zagueiro que dá para contar para a temporada. O Adonis Frias precisa voltar. Mas como que vai voltar? O Luan Pérez melhorou nos últimos jogos. Essa é a boa notícia. Mas o Santos precisa fundamentalmente de um zagueiro para segurar a bronca. A gente olhar e falar, caralho, esse é o cara. Um cara para ser titular absoluto. O Santos precisa desse jogador. Precisa se mexer no mercado para trazer esse jogador. Esse jogador não é o Kaká. Kaká é uma piada. Pensar nisso é uma piada. Inacreditável. E eu traria um lateral esquerdo. Então o Santos precisa encaixar essas peças defensivas. É agora a principal prioridade para que nós tenhamos um novo Santos. Se o Santos conseguisse, o Vojvoda junto com a diretoria, né, conseguir formar um time um pouco mais coeso do ponto de vista defensivo, com o que o Santos tem do meio campo para frente, eu acho que o Santos pode competir com qualquer time, num mata-mata. Campeonato Brasileiro esquece. Mas num mata-mata, cara, olha o que aconteceu na Copa do Brasil ano passado, foi decidida por Vasco, de Fernando Diniz, uma lástima de treinador, e Corinthians, que estava devendo os tubos, está devendo os tubos, tem um bom time titular, mas tem problemas. Tem problemas. Né? Cara, uma Sul-Americana, o Atlético pegou o Sul-Americano ano passado, perdeu nos pênaltis uma final. O Atlético tem um time tão melhor que o do Santos, assim, é tão mais absurdo. O Hulk joga mais que o Neymar? Acho que não, né? Acho que não. O melhor Neymar nem compara. Então eu acho que a gente o torcedor tem o direito de ter uma esperança, mas a diretoria tem que seguir ligada e não só responder quando perde. E aí começa a se mexer que nem um louco atrás de jogador. A diretoria tem que aproveitar agora essa semana que não tem jogo para correr atrás dos reforços necessários, para montar um time competitivo e então a gente poder ser mais feliz. É isso que eu penso. Eu quero saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo. A gente vai se falando. Um grande abraço. Saindo qualquer novidade eu volto aqui. Tchau. E assistam o Fala Rival hoje, 8 da noite, no Futebotex. Vocês vão gostar. Abraço.